Ei pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estaremos fazendo uma reflexão da nossa leitura bíblica anual 2024 do capítulo de Gênesis, capítulo 10 e 11 de Gênesis. No capítulo 10 fala sobre a genealogia de Noé e como o povo encheu a terra, né, que foi uma ordenança do Senhor para aquele povo. E no capítulo 11 conta a história da Torre de Babel, né? Quem já não conhece, já não ouviu falar da Torre de Babel. E a história da Torre de Babel foi que o povo queria fazer uma torre muito alta, né? Um monumento muito gigantesco, que todos vissem aquele monumento maravilhoso. E naquela época se falava apenas uma língua, né? Uma língua, só existia uma língua e uma fala. A Bíblia relata isso. E ao pensar em fazer a Torre de Babel, eles não pensaram que a glória seria para Deus. Ai, Marlene, mas por que você está falando isso? Porque eles queriam primeiro fazer uma torre que chegasse até o topo do céu, ou seja, chegasse na esfera de Deus, né? E no céu somente há um Deus que é vivo e poderoso e reina para todos sempre. E a intenção deles era chegar até o céu. E outra, a Torre de Babel era para a glória do homem, como é citado ali no capítulo 11, para que todos vissem, para que o nome deles, de quem estava construindo, fosse conhecido, né? Eles queriam ser conhecidos, até porque eles não queriam se espalhar. Mas Deus teve que intervir, porque já estava dando um problema, né, daquele povo querer construir aquele monumento tão grande. E a gente vê isso, que eles queriam a glória para si, porque em momento algum eles dão glórias a Deus, né? Em momento algum. Eles, ao falar em construir a torre, eles falam, façamos edifiquemos por nós, façamos por nós. Então, vamos fazer por nós. Em momento algum, eles falam que é para glorificar o nome do Senhor. E a intenção não era glorificar o nome do Senhor, era fazer um monumento que chamasse atenção para o nome deles e não para a glória de Deus. E ao pensar em fazer um monumento tão grande, na tentativa de chegar ao domínio de Deus, eles estavam tentando uma autoglorificação, né? Ao dizer façamos para nós, ao dizer edifiquemos por nós, nessa intenção de não se separar, de ficar ali unido. Só que Deus, vendo aquilo e sendo sábio como ele interviu e ele desceu. Gente, Deus desceu para ver aquela torre. E quando chegou lá, ele viu qual era a intenção, porque Deus conhece o coração, né? Deus conhece nossos corações. E aí Deus fez com que eles começassem a falar cada um uma língua diferente. Eles estavam falando todos a mesma língua e de repente começaram a falar línguas diferentes. E aí não conseguiam se comunicar, né? Mesma coisa que botar brasileiro, japonês, inglês, né? Dentro de uma sala e querer que eles se entendam sem ninguém falar a língua do outro. Entender pelo menos um pouco, né? E eles ali começaram a ter confusão, porque ninguém entendia ninguém. Deus ali colocou como se eles não se entendessem, porque cada um começou a falar a língua da sua terra, a língua diferente. E aí Deus fez com que eles se separassem, cada um decidisse tomar o seu rumo e não dar continuidade àquela obra, aquele monumento que eles estavam tentando fazer. E isso nos ensina ou nos mostra que todas as tentativas humanas de ter a glória que pertence somente a Deus serão frustradas. Todas as tentativas de você querer ser melhor do que Deus ou querer a glória de Deus para você serão frustradas porque Deus vai intervir nessa tentativa. E o que nós podemos aprender nesse capítulo 11 é que se nós não falarmos a mesma língua, nós não conseguimos jamais entender o outro, né? Se nós não conseguimos
nos ouvir, né, ouvir o outro, a gente jamais vai conseguir chegar a um acordo, chegar. É como na igreja, né? Se todos ali não estiverem buscando o mesmo propósito, Deus pode operar, sim, mas muitos ali sairão da mesma maneira que entrou, porque não entrou com o propósito de buscar, né? Então, por isso que tem que haver essa comunhão, essa união, porque ali não houve união, porque a intenção era ser maior que Deus, era ser melhor que Deus, era ser visto, né? Hoje mesmo a gente tem muitas pessoas querendo ser vistas pelos homens e se esquecem de ser vista por Deus, que é o mais importante. E ali Deus interveio e cessou aquela confusão e cada um foi para o seu canto, cumprindo, né, aquilo que Deus tinha mandado, cada um se multiplicar, se espalhar. E como Deus havia ordenado, eles fizeram, se espalharam sem querer, né, mas se espalharam e cada um foi cumprir aquilo que tinha no seu coração, né. Então, que nós possamos ficar com essa leitura do capítulo 11 de 10 e 11 de Gênesis como uma reflexão de nós, aonde nós estivermos, até na nossa casa, principalmente na nossa casa, sabia disso? Às vezes, se nós não conseguimos falar a mesma língua, a esposa e o marido, a casa não vai para frente, é sempre aquela confusão. Se um não ceder, não dá certo. Então, é necessário que todos falem uma língua em comunhão, em união, para que a sua casa flua, para que a sua vida espiritual dentro da igreja flua, para que no trabalho o seu serviço flua. Então, tudo que você for fazer em grupo, em união, é necessário que você escute o outro, se escute, que você aceite a opinião do outro. E assim, com certeza, nós iremos conviver melhor, né? Então, eu deixo para vocês essa leitura, essa reflexão do livro de Gênesis, do capítulo 10 e 11. E que Deus os abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo. Amanhã estaremos aí de volta com os capítulos seguintes. Um beijo, fique com Deus. Tchau.